Quem sou eu na fila do rancho? Serei sempre o soldado 6531 Diego, companhia de comando e apoio do 1º Batalhão de Engenharia de Combate Escolar. Bem, como vocês já sabem, meu nome é Diego, tenho 34 anos de idade, sou nascido em Campo Grande, vivi toda a minha infância em Ioaíba, nascido e criado em Ioaíba. Eu sou filho de Márcio Fernando Souza Ribeiro, Rosita Cândido Ribeiro, e tenho muito orgulho dos meus pais, do que meus pais fizeram por mim e por quem eu sou hoje devido ao esforço e sacrifício dos meus pais. Quando eu nasci, meu pai ele era feirante, então a minha infância ela foi um pouco difícil, por conta dos recursos financeiros que nós tínhamos, mas meu pai sempre foi muito esforçado e ele foi buscando também qualificações profissionais, ao ponto que quando chegou os meus 10 anos de idade, nós já tínhamos uma condição melhor de vida, estudava em colégios melhores, mas como a vida ela é sempre feita de altos e baixos, nos meus 14 para 15 anos de idade, meu pai ficou desempregado e nós tivemos uma situação muito complicada dentro de casa que nós não tenho vergonha de falar. A minha avó era quem nos ajudava até mesmo para comprar um pão. E foi um momento que eu estava estudando, era o meu período de ensino médio. Eu estudava em Santíssimo e morando em Ioaíba, a única alternativa que eu tinha era continuar estudando se eu fosse de bicicleta para o colégio. E foi assim que eu continuei minha formação até conseguir o meu primeiro estágio. Eu ia todo dia, acordava às 5 da manhã, pegava minha bicicleta, tomava um café que minha avó nos ajudava e eu ia para o colégio porque eu sabia que isso algum dia me traria algum retorno. Eu estudei na ETERJ de 2002 a 2004, no ensino médio. Eu fiz o curso de Informática Industrial. No meu segundo ano de ensino médio, quase findando o terceiro ano, eu consegui um estágio. Meu primeiro estágio foi na Procuradoria do Estado, na Universidade Rural. E nesse momento eu conseguia já pagar a minha passagem, eu não ia mais de bicicleta, eu ia de condução normal, de van ou de ônibus para o curso, para o colégio e para o estágio. E lá conheci importantes pessoas, excelentes pessoas, a doutora Vani, que me ajudou muito. O estágio oficialmente não era para a área de TI, não era um estágio de TI oficialmente, mas eu estava suportando dentro do que eu sabia de TI na Procuradoria do Estado. Depois do estágio da Procuradoria, eu fui trabalhar em uma loja de informática e chegou o ponto de me alistar. Chegou a idade de que eu teria que me alistar. Me ficou a dúvida, porque eu sempre achei a carreira militar muito bonita, eu sempre gostei muito da carreira militar, mas eu tinha aquela dúvida se valeria a pena ou não. Amigos que falaram não vá para a carreira militar, outros que falaram faz sim, você precisa ir, é importante. Familiares que são militares e falaram, não, pode ir, outros que falam, não vai, mas eu decidi, depois de muita oração, como sempre faço na minha vida, eu resolvi que eu tinha que ir sim, e isso, de alguma forma, Deus tocava o meu coração que eu tinha que fazer. Então foi o que eu fiz, chegou a minha idade, eu me alistei, e aí começa a minha vida na carreira militar. Como todo mundo sabe, a carreira militar ela não é fácil, principalmente quando você entra por alistamento como recruta, mas eu entendo ela como muito importante e essencial na vida de qualquer homem. Eu aprendi a dar valor às pequenas coisas, eu aprendi o que é o espírito de corpo, eu aprendi o que é o verdadeiro, quem sai junto chega junto. São amizades que nós construímos para a vida inteira, construímos um círculo de amigos, de irmãos, que não importa quanto tempo passe, quantos anos passe, aquelas pessoas serão sempre importantes na sua vida e você sempre terá o carinho e o cuidado por elas, independente de onde você estiver, independente do que você faça na sua vida. Bem, como eu disse, o começo nunca é fácil, foi muita relação. Comecei na companhia de engenharia de ponte, e todo mundo sabe que a CEP não é uma companhia fácil de lidar, é meio pontão, é lago todo dia, é uniforme pontoneiro, e a gente está ali ralando, levanta 4 e pouca da manhã, vai dormir 11 e pouca, meia-noite, porque a relação não acaba, e monta galpão, desmonta galpão, tudo que está nesse galpão leva para aquele, tudo que está daquele agora volta para esse. Essa relação não tem jeito, mas ela foi muito importante, ela me fez entender que eu preciso administrar o meu intelecto, o meu emocional,
Porque em muitos momentos você, não é possível que isso tem que acontecer, que tem que ser feito isso, mas são nesses momentos que você entende que você precisa se controlar, você precisa deixar as coisas acontecerem, deixar Deus guiar o que você tem que fazer e simplesmente fazer, porque isso faz parte da vida. Bem, no meu período de formação, embora o básico fosse muito difícil, tiveram sim pessoas que me ajudaram muito, e uma dessas pessoas que eu consigo destacar é o Sargento Gameiro, inclusive meu xará Diego também. O Sargento Gameiro foi uma pessoa que me ajudou muito, muito. Cuidava do Diego humano e perguntava se estava tudo bem, perguntava se estava precisando de alguma coisa, incentivava algumas coisas, falava que um momento difícil ia passar. Como o Exército ele faz uma pesquisa antes de você, quando você está se alistando, quando você está se apresentando ao serviço militar, eu declarei que sim, eu tinha um conhecimento de TI, tinha conhecimento de informática, na época eu tinha formação em informática, e passado o meu período básico, eu fui chamado para incorporar na seção de informática. Na época quem me fez o convite foi o soldado Gerard. Alô Gerard, muito obrigado pelo convite. E quem abraçou a ideia e quem me acolheu como oficial da informática na época foi o Tenente Martins. Muito obrigado também, Martins, por me receber tão bem. Por ser duro muitas das vezes, mas eu entendia que aquela dureza, aquela vontade de fazer tudo correto, era o correto a ser feito. E isso hoje eu trago para a minha vida. E muitas das vezes eu lembro das puxadas de orelha dentro da informática, que as coisas tinham que ser certas. E é o que eu faço hoje com as pessoas que eu trabalho. Isso foi muito importante para mim. Muito obrigado. Bem, um dia, esse soldado 6531, na patrulha do comandante, e passa um carro de som anunciando um congresso numa igreja. Então eu ouvi que teria um congresso de juventude na igreja, aqui na igreja onde eu estou hoje. E essa igreja é a igreja que eu fiz parte por muitos anos e faço parte, de coração. Amo estar aqui, amo visitar essa igreja. E quando eu falo de coração, porque hoje eu já não moro mais aqui no Brasil, hoje eu moro na Holanda, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de estar no Brasil, eu venho aqui, eu participo dos cultos aqui, porque é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que eu posso chamar de casa. Eu ouvi o anúncio, e nesse anúncio falando sobre o Congresso de Juventude, eu animado para aquilo, ok, então vou sair de serviço, e a princípio era um serviço 1 por 1, muito puxado, para quem é militar sabe como é o serviço 1 por 1, mas eu falei, não, eu vou sair de serviço e eu vou ao Congresso. Saí de serviço, falei, saí mais cedo, vou dar uma descansada. Essa descansada me custou o sono da noite inteira, então já perdi o Congresso daquele dia, eu tive que assumir o outro serviço. No dia seguinte, saindo do outro serviço, eu vim direto do batalhão para a igreja, que, por sinal, são na mesma rua. Então, desci a rua direto, vim à igreja, e chegando aqui estava muito cheio, muito cheio. Eu tentei achar um cantinho para sentar, não tinha mais lugar para sentar, fiquei em pé por um momento na parte do fundo da igreja e resolvi descer para assistir no telão que tinha embaixo. Quando eu desci, eu encontro quem é hoje minha esposa. Amor, beijo, te amo. Na época, eu não sei o que ela viu em mim, eu era um menino magrinho, franzino, um nariz enorme, ralado, uma orelha enorme. Então você pode imaginar, hoje já não é bonito, imagina como era anos atrás, bem magrinho, bem fininho. Mas, graças a Deus, nós nos conhecemos, nós construímos o nosso lar, nossa família, depois de quase 7 anos, casamos aqui nessa igreja. Meu pai fez a cerimônia aqui nessa igreja pra gente. Foi uma coisa linda, foi uma coisa inesquecível. São momentos que ficam guardados pra gente a vida inteira, não importa o que você faça. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida até hoje. Conhecendo a minha esposa, também obviamente tive a oportunidade de conhecer meu sogro, minha sogra. Um beijo para vocês, um segundo pai, uma segunda mãe. Me acolheram sim como filho, cuidam de mim, cuidaram de mim e cuidam de mim até hoje como filho, como um bebê no colo. Não poderia deixar de gravar esse vídeo e também agradecer a vocês, porque vocês foram e são muito importantes na minha vida. Um beijo. Bem, em 2006 eu continuei minha correria com o básico, mas também foi um período que eu me dediquei inteiramente, um ano que eu me dediquei inteiramente ao militarismo. Eu não quis estudar nada fora, fazer nada fora, foi inteiramente dedicado ao militarismo e eu procurei dar o meu melhor a todo instante. Consegui meu engajamento e em 2007 eu comecei um curso de cabo, fui indicado ao curso de cabo, fiz a prova, fiz o curso de cabo, me formei, fui 01 do curso e
Depois de um tempo, obviamente, me formei e fui promovido a cabo. Nessa época, quem estava na informática já não era mais o Tenente Martins, que já tinha saído do batalhão, era o Tenente Peçanha, que foi e é um amigo pessoal até hoje. Me ajudou muito em muitas coisas, não só dentro da carreira militar, mas na minha vida pessoal. Coisas ele buscava me ajudar em todos os sentidos. Em 2008, eu já tinha em mente seguir sim com a carreira militar, mas o que fazer além da informática? Porque eu não queria ser apenas uma pessoa de informática, uma pessoa de mesa, mas queria sim estar envolvido na área operacional, na área que está de fato fazendo alguma coisa com o braço. E eu pensava assim em Haiti, mas era uma missão linda, que todo mundo tinha interesse no batalhão, mas eu ainda me via muito despreparado, muito novo para esse tipo de missão. E em 2009 eu me voluntariei para a missão de paz do Haiti e fui selecionado para a missão. Foi um período intenso de treinamento, foi um ano de treinamento, todo o ano de 2009 treinando, participando de treinamento básico, avançado, um período de internato em um mês em Paracambi, antes de ir para a missão. Então, estávamos todos preparados. E em 2010, no dia 10 de janeiro de 2010, acontece um terremoto no Haiti. Bem, esse terremoto ficou conhecido mundialmente, ele impactou significativamente a vida da população haitiana. Foi um terremoto de 7,2 a 10 quilômetros de profundidade, então ele acabou com a cidade. Porto Príncipe ficou toda em escombros, o próprio Palácio Presidencial ele ruiu, e a gente ficou com aquela sensação. Nós nos preparamos para uma missão de paz, para manutenção, para criar toda uma parte de mobilidade para as tropas da ONU, mas esse é um terremoto completamente diferente. Então nossos familiares ficaram preocupados, tudo que a gente via no noticiário não era legal, mas o sentimento de que não, agora eu tenho que ir, porque agora mais do que nunca tem gente que precisa do nosso esforço, do nosso sacrifício lá. Bem, assim que o aeroporto foi liberado, as primeiras tropas começaram a já embarcar. Eu embarquei na última leva dessa tropa do 10º Contingente de Engenharia de Missão de Paz do Haiti. Chegando lá, como já era esperado, estava tudo destruído. Nós tivemos a oportunidade de ajudar muitas pessoas. A missão ela mudou um pouco o seu contexto, porque era não apenas mobilidade, mas também apoio para a população, para as pessoas que precisavam. Muitas crianças sofrendo muitas coisas, muitas famílias carentes, porque o país já era carente por si só e ficou uma situação ainda mais difícil. E nós nos comovemos em especial por um orfanato chamado Blessing Hands, e nesse orfanato nós tivemos a oportunidade de reconstruir. Nós usávamos o nosso fim de semana livre, o nosso domingo, para poder ir lá nesse orfanato e trabalhar na reconstrução desse orfanato. Quando nós chegamos, esse orfanato ele não tinha nada, tudo já estava no chão. Existia um buraco no chão onde as crianças faziam as suas necessidades. Nós conseguimos reconstruir todo esse orfanato e entregar um ótimo lugar para que aquelas crianças de fato, de novo, tivessem algum lugar para que elas pudessem ter uma vida um pouco mais digna, um pouco melhor. Para mim, o Haiti foi uma experiência incrível, me ensinou muitas coisas e me ensinou mais do que nunca a dar valor às pequenas coisas que nós temos. A gente fala, o Brasil tem esse problema, o Brasil tem aquele problema, tem isso, tem aquilo, a gente está insatisfeito, mas se a gente comparar o Brasil com outros países, a gente tem que dar graças a Deus todos os dias por tudo que a gente tem. É claro, temos que buscar melhorar nosso país, temos, isso faz parte da nossa vida como um todo. Mas eu aprendi a ser grato por tudo que eu tenho, seja uma bala, seja um bombom, seja um carro. A gratidão tem que ser a mesma, porque tudo que nós temos, Deus nos concede e nada nos falta. Bem, uma coisa que instalou minha mente no Haiti, naquele momento, era que eu estava assim como militar, mas eu sabia que em algum momento aquilo passaria, porque eu era um militar temporário e eu precisava me qualificar um pouco mais para a minha vida profissional. Foi ótima experiência do Haiti, mas agora chegava o momento do Diego pensar no Diego do futuro, Diego pós-exército. Bem, assim que eu retornei da missão do Haiti, em 2010, eu tive uma conversa com esse senhor que está gravando nesse momento, Fernando Demilson,
um amigo pessoal, gente finíssima, tem um carinho muito especial. Muito obrigado, Demilson, muito obrigado. Porque eu tinha em mente fazer uma faculdade, fazer um curso diferente, mas aquele curso não era tão simples, não era tão fácil. Essa transição, esse upgrade, era uma coisa que eu tinha como necessidade para a minha vida. Eu queria nesse momento fazer um agradecimento muito especial a um oficial, na época comandante do batalhão que eu servi, Coronel Medeiros. Eu não sei onde o senhor está comandando ou chefiando hoje. Fica aqui registrado o meu muito obrigado para o senhor. Fez toda a diferença o cuidado e o carinho que o senhor teve comigo. Foi inesperado e eu sou muito grato porque, de fato, aquele momento foi um momento de divisão de águas na minha vida profissional. Eu fui para uma faculdade muito conhecida no Rio de Janeiro, uma chamada Infinet. Essa faculdade ela é muito conhecida por ter pessoas de alto nível, de pessoas de grande importância na área profissional, na área de tecnologia. E aqui também fica um agradecimento a uma pessoa que foi muito importante para que isso também acontecesse, que é o Lira. Que o Lira era sargento na época e ele foi o meu fiador da faculdade. Então, se eu consegui fazer a faculdade através do FIES, foi porque o Lira foi lá e colocou na banca que ele seria meu fiador. Então, Lira, muito obrigado por tudo, de verdade. Quando eu fiz na Infinet, eu sim passei a conhecer pessoas de grande importância no mercado, pessoas que eram supervisores, superintendentes, gerentes de grandes organizações, de organizações nacionais e multinacionais. E nesse contexto, numa conversa de biblioteca, uma pessoa chegou para mim e falou: olha, você tem uma caída para isso aqui, eu queria conversar com você. E nós fomos para essa conversa, e essa conversa se estendeu, e aí eu saí do militarismo no ano seguinte, depois de conversas com o comandante e também com essa pessoa que me fez o convite, e oficialmente fiz a transição do Diego militar para o Diego profissional na área de tecnologia, oficialmente no mercado de trabalho. Eu passei 9 anos nessa empresa. Eu entrei como um consultor júnior de uma área de tecnologia, e eu saí dessa empresa no ano de 2020 como sócio dessa empresa. Eu cresci muito nessa empresa. Eu fui transferido do Rio para São Paulo. Eu assumi toda a gestão do time de São Paulo em 2017. E em 2020 eu recebi uma proposta pelo LinkedIn, totalmente inesperada, para poder morar na Holanda, para poder mudar para a Holanda e viver lá uma nova etapa da minha vida profissional. Contato em julho. Em agosto aconteceu a primeira entrevista oficialmente. Nós tivemos a primeira entrevista em agosto. No dia 23 de setembro de 2020, teve a última conversa, a terceira e última conversa. De 23 de setembro, eu só tive pouco mais de um mês e meio, porque no dia 13 de novembro eu já estava morando em Eindhoven, na cidade de Eindhoven, que fica no norte Brabante da Holanda. Viver na Holanda é uma experiência incrível. É um lugar onde as pessoas se respeitam muito. As pessoas elas têm liberdade, sim, para fazer o que elas entendem que elas precisam fazer, mas respeitam os limites da sua liberdade. É um país que é muito limpo, o nível cultural é sim muito elevado, é comum as pessoas serem bilíngues lá, as pessoas falam naturalmente o holandês e o inglês. Graças a Deus, porque sem o inglês não seria possível. Só o holandês é uma coisa muito difícil. A gente está trabalhando para isso, mas é muito difícil. É um país que recebe muito bem pessoas de diversas nacionalidades. E eu não tive o menor problema de adaptação com o trabalho, com a empresa, porque todo o time me acolheu lá, todo o país me acolheu. Se você chega num escritório, ou se você chega no mercado, ou numa farmácia, se tem alguém falando holandês e você começa a conversar com aquela pessoa em inglês, as pessoas mudam o seu idioma, já começam a falar inglês para que você seja parte daquela conversa. Então isso fez uma diferença muito grande e foi muito importante na nossa transição de Brasil-Holanda. Hoje eu trabalho como especialista de segurança da informação, focado na área de gerenciamento de identidades e gestão de acessos,
na SML. E a SML nada mais é do que a líder mundial em produção de semicondutores, uma empresa enorme, que me acolheu muito bem, que me recebeu muito bem e que valoriza as coisas que eu faço lá e que valoriza o Diego profissional, mas também o Diego pessoa, o Diego ser humano, porque quando chega um determinado horário eles falam: Diego, hora de ir para casa, hora de cuidar da família. Bem, falando do estilo de vida, do meu estilo de vida, Holanda, hoje eu tenho um padrão que eu trabalho durante a semana, não trabalho mais aos fins de semana, são raríssimos os fins de semana de trabalho. Eu tenho um padrão de vida que eu consigo atender muito bem a minha família, suportar a minha família, comparado ao Diego soldado e ao Diego hoje na Holanda. Isso mudou significativamente a minha vida pessoal, claro, obviamente. Mas eu queria fazer um convite para vocês agora, para vocês me acompanharem, irem lá no batalhão comigo, porque eu queria apresentar para vocês não todas as pessoas, mas boa parte do time que fez toda a diferença na minha vida, amigos, antigos gestores que me ajudaram em toda essa carreira militar. Aqui é o depósito. Aí ele é bacana. Tá bom, lembra? Caramba, tem um depósito agora. No break da época do Tenente Peçanha, esses servidores foram doações que a gente recebeu da Petrobras na época. Foi buscar no Caju. Esses caminhões são... Essas são as antenas que colocavam para a internet sem fio da CEP. A máquina de Xerox, filha do Eliseu. O Eliseu trabalhou por anos. Com ela. Foram grandes projetos. Um dos grandes projetos, especialmente o piloto, foi a internet sem fio para a CEP. Isso, é verdade. A gente tinha que subir na torre do batalhão para colocar a antena Omicron daqui e uma outra antena no telhado da CEP apontando para cá. Aí tinha problema com o lago, que dava interferência de sinal. Pensando em cavar o campo para poder passar fibra. Quem teve história aqui de CEP foi Mira, né? Mira aqui na piscina. Olha lá, rendição. E o lago? A rendição. Essa área que a gente está entrando agora aqui é a área de formatura, palco de formatura. Dá uma sensação no coração muito boa e às vezes também muito pesada. De formaturas de horas, de formatura que começava às 9 da manhã, a gente tinha que estar 6 horas já pegando armamento. Formatura de sexta-feira que durava 3, 4 horas e ficava o pessoal caindo aqui, desmaiando porque não tinha tomado café. Tempo passa. Hoje a gente olha para esse campo assim, só lembra do pessoal capinando. Passadeira cantando. O pessoal da CEPA limpando aqueles plantinhos, aqueles muros lá, a parte da PPM. Eu fiz um para Não, essa aqui não tinha piso, não tinha essa cobertura desse jeito. Era mais simples.
E a formatura daqui deve ser tranquilão, mano. Meio-dia. Deve ser bonito, né? Meio, tá aqui na sombra meio-dia ali olhando pra uma Não, o pessoal não né? se mexe. O cara fica aqui com Aquela essa área ali, correta. aquela sala de instrução do Haiti, O guerreiro ela se foi mexeu. construída em 2008 a 2009. De frente, velho. O guerreiro se mexendo com o que aí? Tô vendo você daqui. Agora eu ó. entendo tudo, mano. Dava pra ver tudo. Dá pra ver tudo daqui, bem, mano. mano. Tá se mexendo, guerreiro. Acho que forma caráter e te dá hábitos que você não tá acostumado, né? A gente vem pro mundo, a gente não sabe como é que funciona e aqui você tem um jeito de se vestir, um jeito de comer, um jeito de andar e acaba que você leva isso pra vida toda. E você chega até em empresas lá fora, a pessoa percebe que você tem um jeito diferente. Eu acho que são habilidades e hábitos que a gente aprende aqui dentro, que a gente carrega a vida toda depois. A sensação é de gratidão, não tem outra palavra. A gente ralou muito, faz parte da vida militar a relação, não tem como negar. Ralamos muito, mas a sensação é de gratidão porque formou a gente como um bom homem, um bom ser humano, capaz de superar os desafios que a vida nos impõe. Por lições que nós tivemos de nossos ex-gestores, ex-chefes de seção ou de companhia. O meu sentimento é esse, gratidão pelas amizades que eu consegui construir, pela irmandade que nós construímos, vejo cada um de vocês como irmão e pela forma que hoje eu consigo levar a minha vida, sabendo que tudo que eu passei aqui tem servido e vai servir pro resto da minha vida. Eterno aqui, irmão!